Bom dia a todos. Meu nome é Daniel Hack. Eu sou doutorando do Programa de Doutoramento em Sistemas de Gestão Sustentáveis pela UF e sou técnico administrativo em educação de uma instituição federal de ensino aqui do Rio de Janeiro. Eu vim falar da metodologia de apoio multicritério aplicada na seleção de pessoal. Vou falar um pouquinho aqui do contexto, da seleção de pessoal, que ela está inserida dentro do processo de globalização. Essa seleção de pessoal, assim como N outros espaços da sociedade, também está inserida nesse processo de globalização. E esse processo de globalização ele vem exigindo cada vez mais competitividade. Ele é um processo de globalização que traz uma competitividade cada vez maior para as organizações. Então, naturalmente, é necessário a gente buscar as maiores produtividades com os menores custos possíveis. E a seleção de pessoal, ela, bem feita, ajustada, ela vai tender a trazer um baixo custo operacional. Então, a gente vai ter, logicamente, maior eficiência. E a lógica da aplicação de modelo matemático, especificamente do multicritério nesse caso, na seleção de pessoal, é buscar essa maior eficiência. Então, as populações vêm demandando cada vez mais e, em especial, do serviço público, as populações vêm demandando cada vez mais e a gente vem tendo cada vez menos recursos. Os governos vêm disponibilizando para a gente cada vez menos recursos. Então, eu tenho certeza que no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, é um dos setores onde isso acontece. Trabalho no Ministério da Educação, então tenho certeza que isso é bem entendido. Isso é uma realidade que também afeta o Ministério da Educação. E aí, dentro da seleção de pessoal, a gente busca selecionar, dentro das alternativas que a gente tem, os melhores talentos, ou seja, os candidatos que, dentro dos critérios que a gente estabelecer, têm os melhores desempenhos. E isso vai fazer com que os custos sejam menores, porque com uma seleção de pessoal bem feita, vai evitar ter uma rotatividade grande, ou vai evitar também a contratação de um profissional que não esteja ajustado na organização. E aí a gente está falando também de um ajuste cultural, inclusive em relação à filosofia das organizações, também está ligado a uma questão de eficiência. Todo esse processo acaba gerando ali uma eficiência ou uma ineficiência, dependendo da própria seleção de pessoal. E a seleção de pessoal ela é um processo decisório. A gente vai escolher ali um candidato, a gente vai fazer a decisão sobre que candidato contratar. E dentro das organizações, não raramente, o que acontece são decisões sem embasamento concreto. Por isso, a aplicação de um modelo, justamente para trazer esse embasamento concreto. O cérebro humano ele é um cérebro limitado. Quando a gente começa a ter muitos critérios para fazer uma escolha, o cérebro ele tem problema de fazer essa escolha de forma eficiente, até porque ele tem uma alta subjetividade. E existem problemas de seleção, ali, de escolha, em que a subjetividade é ainda maior, gerando mais problemas para o nosso cérebro. E aí isso acontece em uma escolha com ineficiência. Isso gera um processo decisório que acaba que esse processo decisório ele se finda de forma ineficiente. E aí você tem uma escolha desajustada. E o modelo multicritério ele busca justamente trazer clareza para que as escolhas sejam eficientes. Aí eu vou falar especificamente da análise multicritério. Vou apresentar um pouquinho para os senhores a análise multicritério. Ela trabalha, assim como o próprio nome diz, multicritério, com variados critérios para fazer uma escolha. Ela concatena esses critérios para que a escolha ela seja bem feita. Ela faz com que esses critérios eles sejam concatenados de forma a que o decisor tenha clareza para poder fazer a escolha, e que ele tenha um menor desgaste intelectual para fazer essa escolha. Ela é capaz de tratar a subjetividade humana. A gente tem N outras formas de modelagem matemática que também tratam de forma eficiente ali, escolhas, mas não a subjetividade humana. A análise multicritério ela funciona muito bem para tratar a subjetividade humana, ou seja, decisões ali que não são tão objetivas, que não trabalham com critérios tão objetivos, que trabalham também ali com critérios muito subjetivos. E, por exemplo, um critério subjetivo, se você for fazer a escolha de um carro, um exemplo aqui, é o design. Design é um critério subjetivo, mas que modelos matemáticos adicionais têm dificuldade de tratar, mas a análise multicritério ela trata com uma certa facilidade esse tipo de escolha. Então, ela busca ali ou selecionar, ou ordenar, ou classificar, ou seja,
ou ela vai fazer o que a gente está buscando fazer aqui, né, que é uma seleção de um candidato, ou ela vai fazer a ordenação, vai botar em ordem esses candidatos, ou ela vai classificar também. Ela também tem essa capacidade de classificar, né? Em apto, inapto. Ela é voltada para situações conflitantes, ou seja, quando a gente tem alternativas, ou seja, especificamente candidatos, em que esses candidatos não é o melhor candidato, não há um melhor candidato em todos os critérios, né? A gente tem um candidato melhor num critério, um outro melhor no outro, e um outro candidato que é melhor em dois. Então, existe uma confusão ali, né? Não existe uma solução ótima, ou seja, o candidato que seria o melhor em tudo. Então, a análise multicritério, ela vai ordenar e deixar isso claro para a gente, né? Para a gente fazer a melhor solução possível, ou seja, a melhor escolha possível, ou seja, a melhor contratação possível, né? E aí, quem é que vai fazer essa escolha? São os decisores. E aí, esses decisores fazem também a estipulação dos critérios, eles que vão dizer quais são os critérios específicos, quais são os desempenhos, né, dos candidatos nesses critérios e os pesos, ou seja, o quanto esse critério ele é importante para a decisão final, né? E esses decisores, por exemplo, no Ministério da Saúde, podem ser especialistas em saúde, né? Se for no Ministério da Educação, especialistas em educação. Então, alguém que entende especificamente do que está sendo tratado. E aí, dentro da análise multicritério, a análise multicritério é uma metodologia. Existem os métodos multicritério, que decorrem dessa metodologia multicritério, ou seja, esses métodos que operam segundo as metodologias multicritérios. Então, assim, o que a gente faz primeiro? A gente analisa o problema. A gente não escolhe um método antes de saber qual é o problema, né? A gente não adapta o método ao problema. A gente faz justamente o contrário. Existe um problema, no caso a seleção de pessoal, e a gente vai ver qual é o melhor modelo multicritério para ser adotado diante dessa seleção de pessoal específica, né? E a gente tem vários modelos multicritério que podem ser utilizados, o AHP, o TOPSIS, o Prometer. Eu, particularmente, gosto muito do TOPSIS, ele trabalha com bases compensatórias, né? E a lógica, por exemplo, aqui especificamente, né? O TOPSIS e Prometer. O TOPSIS trabalha com lógicas compensatórias e o Prometer trabalha com lógicas não compensatórias. Qual é melhor? Não tem o melhor, né? Tem o que é mais adaptado para determinadas situações. Se o seu interesse for trabalhar com uma lógica compensatória, ou seja, que um critério, que um desempenho muito ruim no critério seja compensado por um desempenho muito bom no outro, você vai usar o TOPSIS. Se você tem um interesse, o decisor tem um interesse de trabalhar com uma lógica não compensatória, ou seja, em que um critério um desempenho ruim no critério não compensa um desempenho, quer dizer, um desempenho ruim no critério não compensa um desempenho, não é compensado por um desempenho muito bom num outro critério, aí a gente vai trabalhar com Prometer, que é uma lógica não compensatória. Então, não existe um método melhor que o outro, existem métodos com características diferentes, com vantagens e com fraquezas diferentes um do outro. E aí, a lógica desse processo não é fazer com que o modelo faça a escolha, né? Não é fazer com que o modelo selecione o profissional, mas fazer com que o modelo traga uma clareza, que ele estabeleça ali, que ele diminua a subjetividade, trazendo uma clareza, deixe tudo muito mais objetivo para o decisor tomar a decisão com maior eficiência, com maior acurácia, né? Essa é a lógica da análise multicritério. Eu já fiz especificamente, né, algumas aplicações, e uma delas, né, em seleção de pessoal, foi a contratação de um advogado para uma entidade sindical, né? Eu utilizei o método TOPSIS, a gente fez uma análise curricular, depois fez uma entrevista, e esses resultados da entrevista, né, a gente usou os resultados da entrevista para servirem como desempenho nos critérios, né? E aí a gente aplicou o método, gerou ali uma ordenação dos candidatos e levou essa ordenação para os decisores, e os decisores escolheram, de acordo com o método, né, com os dados que o método trouxe, qual era o melhor candidato para ser contratado, ou seja, o melhor advogado, segundo o método, né, e a avaliação também dos decisores, que deveria ser contratado por essa entidade sindical. Concluo aqui a minha mini aula. Espero que tenha sido proveitosa para todos. Um grande abraço.